to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. Falar um pouquinho sobre a Ituran, tá, gente? Nós somos uma multinacional israelense que surgiu lá e foi criada em 1995 e chegou no Brasil em 1999. Hoje, nós temos uma estrutura muito grande e muito parecida com de companhias que vocês já atuam no mercado, tá? A Ituran, ela não é uma seguradora de fato. Nós somos representantes de 5 grandes companhias que estão por trás do nosso produto, que é quem fornece as coberturas securitárias, tá? Nós somos como se fossem representantes dessa companhia. E a Ituran, ela é uma empresa de monitoramento e rastreamento de tecnologia que possui parceria com essas seguradoras que estão por trás do nosso produto, tá? A apresentação, ela está muito sucinta, que é para a gente falar um pouquinho dos produtos que temos hoje, tá? Nossas soluções para carros, como que funciona de fato? Nós temos o produto que é o carro-chefe, Ituran. Então, a gente tem 100% da nossa frota que ela é rastreável. É muito importante frisar que a gente não é uma companhia rouba-monte. A gente não, a intenção do produto Ituran não é retirar um seguro de uma Congenere, de uma Alias, de uma Bradesco e trazer para dentro da Ituran. A gente tem uma visão de pegar aquela gama do mercado que ela não tem que ainda não tem seguro, é o seguro novo, é o cliente que nunca fez uma contratação na vida, é um cliente com perfil ruim, que as seguradoras normalmente elas não querem contratar lá, então algumas das nossas parceiras aceitam aqui através da gente, tá? É um produto econômico para aquela gama de cliente classe B, C, D, E mesmo, tá? A gente busca esse público. A gente tem uma aceitação muito boa também para aqueles veículos de passeio normal, veículo do dia a dia. A gente tem uma aceitação boa também para motoristas de app, taxista, PCD, tá? Então, esse é o público-alvo da Ituran. Ela não é rouba-monte, ela visa um outro grupo do mercado. O nosso produto principal, o primeiro que foi criado, é o ICS básico, que ele tem a cobertura exclusiva de roubo, furto e incêndio. A partir dessa cobertura, a gente foi criando novas coberturas. Então, sempre vai ter o rastreador Ituran, essa cobertura básica de roubo, furto, incêndio e assistência 24 horas. A partir dessas, nossas coberturas adicionais hoje temos a opção de perda parcial, tem a cobertura para terceiros, que tem uma RCF emergencial para o cliente, com danos materiais e corporais fixados em R$50 mil, danos morais de 5 mil, e esse valor ele é engessado. Ele, por enquanto, ainda não é permitido que o corretor ele faça alteração, tá? Temos a cobertura de perda total por colisão, onde dentro dela tem também a perda total por alagamento, tá? E quando a gente contrata a cobertura de roubo por incêndio e todas essas outras coberturas, temos um seguro completo, que é o nosso produtinho que foi lançado recentemente. É basicamente o compreensivo da seguradora, só que desenhado para um outro público, tá? Temos também outro produtinho que é diferente do mercado, que é o ICS Colisão, chamamos ele assim, que ele é basicamente também o compreensivo completo, só que sem terceiros. É um produtinho que o mercado hoje não tem, nós temos. É o completo para o carro do cliente. Tá legal? Aí no portal, quando o corretor ele faz cotação, ele consegue brincar e contratar para o cliente exatamente as coberturas que o cliente precisa. Quando é contratado o ICS completo, quando eu falo ICS, gente, é Ituran com Seguro, tá? É uma abreviação que utilizamos bastante aqui dentro. Dentro do ICS completo, temos também gratuitamente, incluso dentro dessa cobertura, um carro reserva por 15 dias. Então, o corretor ele não precisa contratar um carro reserva, ele já vem gratuitamente para o cliente, sem custo nenhum a mais. Legal? Esses são os produtos que a gente tem como produto principal para o carro, tá? A assistência 24 horas é a assistência básica de cada companhia, então a gente trabalha, quem fornece assistência 24 horas é a seguradora que vai por trás do seguro, tá? É limitada a 3 acionamentos durante a vigência com um guincho de 200 km. Tá legal? Temos também a perfumaria da Ituran. A perfumaria da Ituran hoje tem todos esses serviços, ainda não está aqui, mas também tem a opção de carro reserva. Então, além daquele produto principal,
o cliente ele consegue contratar um seguro conteúdo, um seguro autopeças, um martelinho, um farol, lanterna. Ele consegue acoplar naquele seguro do cliente e deixar cada vez mais completo. Eu uso um exemplo que normalmente as companhias de seguro, as tradicionais do mercado, elas são como se fosse um restaurante à la carte. O cliente chega lá e tem um pratinho pronto para ele comprar. Na Ituran, é como se fôssemos um restaurante aquilo. Vai colocar no pratinho e contratar para o cliente as coberturas que ele realmente vai utilizar e que ele precisa, que ele entende que ele precisa ter naquele momento. Tá legal? Hoje, os principais benefícios da Ituran, temos como 100% da frota é rastreável, tem que fazer a instalação do rastreador em todos os casos. Preferencialmente, a instalação ela é feita em loja física da Ituran, tá? Mas se o cliente ele optar pela instalação domiciliar, temos essa opção também, tá? No caso da instalação domiciliar, é cobrada do cliente uma taxa no valor de R$ 60, que é uma taxa de deslocamento do técnico. Não é uma taxa de instalação nem nada. Ele paga basicamente a ida do técnico na casa dele para fazer a instalação do rastreador, tá? A aceitação hoje, ela é muito boa para motorista de aplicativo, taxista, PCD, tá? O pagamento por parte do cliente é sempre em 12 vezes sem juros. Então, aqui na Ituran, a gente não tem a opção dele pagar em menos vezes, tá? É sempre em 12 sem juros, sendo que a primeira ele tem que pagar antes da instalação do rastreador, tá? E as demais ele paga posteriormente. Essa primeira, ela pode ser paga no boleto, no Pix ou no cartão de crédito. Se for no boleto, a gente pede que ele pague com pelo menos 3 horinhas de antecedência, para que dê tempo de ter baixa no nosso sistema. O Pix, o cartão de crédito, baixa imediatamente. E no cartão de crédito, o cliente ainda consegue parcelar essa primeira parcela em até 3 vezes sem juros. Tá legal? As demais, elas ficam disponíveis no boleto ou no débito em conta. Um diferencial do nosso produto é que, apesar do cliente ele pagar a mensalidade sempre em 12 vezes, o corretor ele recebe a comissão à vista no mês subsequente ao mês da venda. Então, vendi agora em julho, o corretor vai receber em agosto, tá? Comissionamento é sempre à vista, certo? A aceitação ela é muito boa para veículos de até 25 anos, então a gente tem aceitação para veículos de até 25 anos, com IS de até R$ 130.000. Tá legal? A indenização é de até 100% da tabela FIP. Todo cliente Ituran, ele participa de um clube de vantagens Ituran, que é um clube super bacana de descontos em Cinemark, em algumas lojas de roupa, de sapato. E um diferencial que hoje a Ituran somos líder em recuperação de veículos no Brasil, tá? Temos hoje aqui no Brasil uma taxa de recuperação de 80%. Tá legal? Diferente de outras companhias do mercado que normalmente a média de recuperação fica em 40%. A gente consegue recuperar o dobro. Esse é um dos motivos, por toda a nossa frota ser rastreada e por a gente ter um retorno tão bacana, que a gente consegue, com as companhias de seguro, ter um preço muito mais competitivo no mercado, principalmente nesse momento de alta de preço das seguradoras, onde com o aumento da FIP, muitas delas aumentaram bastante o valor de suas renovações. Aqui, normalmente, um seguro completo na Ituran, ele fica pelo menos metade de um seguro completo na Congenere. Tá legal? Nossas seguradoras parceiras hoje é a Aliro, HDI, Liberty, Mafra, em Tóquio. Então, por trás do nosso produtinho, nós temos essas 5 companhias que são gigantes no mercado, e são elas que garantem uma indenização em caso de um sinistro, em caso de alguma coisa. Então, além da indenização do sinistro, ela também dá assistência 24 horas para o cliente. O que podem me perguntar é quando a gente sabe quem determina para qual companhia vai dar a cobertura para aquele cliente. Quando o corretor ele entra no portal e ele faz o orçamento, ele calcula, ele vai lá e aperta gerar orçamento, o nosso sistema, ele simula um sistema de multicálculo. Nós vamos no sistema das 5 companhias e retornamos com a que apresentaram o melhor preço, as melhores condições para o cliente, tá? Então, o sistema retornou, nesse momento ainda não sabemos qual que é a seguradora. Só vamos ter consciência e conhecer a companhia parceira quando ocorrer a instalação de fato do rastreador, tá?
que aí após a instalação, tanto o corretor quanto o cliente consegue visualizar a companhia parceira. Tá legal? Então, elas, pelo preço e pelo seguro, elas brigam entre elas, tá? Fica lá entre elas e é definido por questão de valor. Lá atrás, eu também disse que a nossa assistência 24 horas é de 200 km. Só que esse valor, ele depende. Por quê? Como não sabemos qual companhia vai acionar e vai dar a cobertura e aceitou aquele risco, a gente também não consegue predeterminar qual que vai ser a assistência 24 horas de cada uma. A Mafre, por exemplo, ela trabalha com no mínimo 250 km de guincho e a HDI com no mínimo 300 de guincho. Então, caso seja uma dessas companhias por trás do seguro, o cliente ele ainda ganha um plus em relação à assistência 24 horas. Só que para não gerar um desconforto com o cliente de vendermos 300 e depois ter 200, a gente já vende como o mínimo de cada companhia, que é 200 km. Tá legal? Para carro, gente, o nosso produtinho era esse que eu já falei. Acho que não deu nem 10 minutinhos falando dos produtos de fato, porque o produto hoje da Ituran, ele é muito simples, tá? Então, o corretor, ele consegue contratar do básico ao completo, de acordo com a necessidade do cliente. Obviamente, tem uma análise de perfil também feita pelas seguradoras parceiras, só que a análise que a companhia ela faz dentro da Ituran é uma análise diferente da que ela tem fora da Ituran. Aqui o crivo ele é mais aberto, ele é mais amplo. Então, a gente tem uma aceitação muito mais ampla, muito mais aberta para diversos modelos e perfis. Tá legal? Bom, gente, falando um pouquinho das nossas soluções para moto, o produto de moto na Ituran, ele foi lançado no final do ano passado, tá? Então, a gente está 7 meses, mais ou menos, com esse produto funcionando. Como que ele funciona? O básico de moto é o mesmo básico de carro, tá? É o rastreador Ituran, a cobertura de roubo, furto e incêndio e uma assistência 24 horas. Tá legal? Temos também uma cobertura adicional, que é a cobertura para terceiros, com danos materiais e corporais de 30 mil reais. Tá legal? Essa é uma cobertura emergencial, a gente não consegue mexer e alterar por enquanto. A assistência 24 horas também é fornecida pela seguradora parceira, com o limite de 3 acionamentos durante a vigência de 200 km, obviamente respeitando a quilometragem básica de cada companhia, tá? Também temos alguns serviços adicionais, que é a Perfumaria Ituran. Ele consegue contratar um reparo de lataria, farol, lanterna e retrovisor, proteção de pneus, rodas, suspensão. Consegue acoplar e comprar isso junto do seguro. Quando a gente fala da venda de um serviço adicional, não sei se eu já mencionei, mas o corretor ele também recebe uma comissão pela venda desse serviço. Então, na verdade, ele acaba recebendo 2 comissionamentos. O do produto principal, que ele trabalhou da forma que ele quis, ele agravou, e o produto adicional também, tá legal? O produto Ituran, a gente tem 2 tipos de equipamentos que é feita a instalação do rastreador, só para vocês entenderem, tá? Tem o GPRS e o radiofrequência, que a gente chama de RF. Esse GPRS, ele permite que seja feito um monitoramento online pelo celular, e ele é instalado em 100% das motos. Então, no caso de moto, é vendido esse equipamento instalado. Então, a gente consegue vender esse benefício. Quando o cliente contrata o ICS Moto, ele consegue monitorar o celular através do celular, tá? Junto com esse equipamento, ele também permite que seja criado alguns alertas personalizados no celular, que ele vai pegar e colocar, por exemplo, um perímetro, e se aquela moto sair daquele perímetro, sobe um alertinha no celular dele, tá? São benefícios disponíveis apenas para o caso de moto. No caso de carro, em 95% das vezes é instalado radiofrequência e por causa disso a gente não consegue monitorar o veículo, tá legal? A indenização também é de 100% tabela FIP, assistência 24 horas pela companhia. Não tem a restrição de cilindradas, mas temos uma restrição de idade. Motos de até 400 cilindradas, a aceitação é de até 10 anos. Motos acima de 400 até 12 anos. E nesse primeiro momento, o uso ele é estritamente particular, tá? Então, ainda não está sendo aceito motos de aplicativo, dessas coisas, tá bom? Moto também era bem simples, gente, o produtinho. E agora eu vou falar um pouquinho, muito rápido, das nossas opções de rastreador, tá? A gente tem 3 opções de rastreador, que é o produto básico, o produto
apenas rastreador sem cobertura securitária. O rastreador básico, ele é o rastreador Ituran e o monitoramento online pelo app, tá? Também, todos esses produtinhos dá para monitorar, porque também é instalado o GPRS, tá? Esse produto básico, ele está disponível tanto para moto quanto para o carro. Temos o rastreador Ituran Assist, que é o rastreador básico com assistência 24 horas. Então, é uma assistência emergencial, tá? De 100 km de guincho. E também tem uma assistência emergencial para residência, que é chaveiro, encanador e eletricista. Tá legal? E está disponível tanto para o carro quanto para a moto. O nosso rastreador Ituran Plus, ele é um produtinho que viaja entre a família de rastreamento e a família ICS, porque além do rastreador, ele também possui uma cobertura para terceiros e acidente pessoal, tá? Então, para terceiros é um valor fixado em R$ 30.000, com a cobertura emergencial, e acidentes pessoais é de 10 mil. Também tem uma assistência 24 horas, e nesse caso, a assistência 24 horas ela é fornecida pela seguradora parceira. Ele é o único produto que a gente tem de rastreador que tem uma companhia por trás, já que ele tem também uma cobertura securitária. Tá legal? Os principais benefícios desse produto: não tem análise de perfil, então é para todo mundo, tá? Fez um orçamento, vai voltar o valor dos rastreadores. Reembolso de mensalidades é uma forma que a Ituran encontrou de não deixar o cliente totalmente no prejuízo. Então, vamos supor que ele tem o rastreador Ituran instalado há 3 anos e o veículo dele foi roubado e não foi localizado. A Ituran, ela devolve as mensalidades que ele pagou durante esse período. Então, independente de ser 1 ano, 2, 5, o rastreador esteve ativo, a Ituran vai reembolsar as mensalidades, tá? A aceitação ela é muito boa para motorista de app, taxista e PCD. Pagamento também em 12 vezes, tá? Somos líder em recuperação, como já disse, nosso índice está em 80%. Tem um ótimo custo-benefício e o cliente também participaria do clube de vantagens Ituran. É legal? Aqui uma fotinha do nosso ambiente de parceiro para a gente falar um pouquinho do nosso fluxo de vendas, como que funciona depois que entra no portal. O corretor entra lá, já vai abrir na tela de avaliação de questionário de risco. É apenas uma tela muito simples, preenche todos os dados. Quando ele aperta calcular, é o momento que vai ter análise de aceitação. Então, o sistema da Ituran vai nas 5 companhias e retorna com a que trouxer o melhor preço e cobertura, tá? Avança a tela, ele vai escolher como que vai ser o pagamento da primeira e das demais mensalidades, tá? O agente avança de novo, vai para a parte de agendamento da instalação. Ele pode agendar nesse momento ou um pouquinho depois, não tem problema, tá? Então faz o agendamento. Normalmente a Ituran ela tem vaga de um dia para o outro. Caso seja em loja, a gente consegue vaga muitas vezes até para o mesmo dia, tá? Para fazer a instalação. E a cobertura, ela vai se iniciar à meia-noite do dia que fez a instalação. Então, eu instalei o rastreador hoje no meu carro às 2 horas da tarde. A cobertura técnica, ela se inicia a partir da meia-noite. Tá legal? Bom, gente, essa é a carinha do portal de vendas, tá? Então, nesse portal, vocês conseguem acessar e ter acesso a um tutorial de vídeo de como utilizar o portal, conseguem ver esses dashboards, esses gráficos. São gráficos de como que tá a base de clientes, tá? Tem a parte de nova venda, que é onde você faz a nova cotação. Tem a pesquisa de cotações, onde você consegue ver todas as cotações feitas, reutilizar perfil, continuar venda, duplicar orçamento. Consegue fazer tudo, tá? Você também tem a aba pedidos. Sempre que vocês verem alguém falando alguma coisa de pedido dentro da Ituran, pedido e proposta é a mesma coisa, tá? Muda a nomenclatura, porque como a Ituran não é seguradora, existem algumas nomenclaturas que a gente não pode de fato utilizar, mas é a mesma coisa. Transmitiu uma proposta, fechou um pedido, mesma coisa, tá? Nessa aba pedidos, você consegue imprimir a proposta, o pedido, você consegue agendar a instalação ou reagendar, caso seja necessário, tá? Então, você consegue ter um controle daquela proposta naquele período. Depois que o cliente instala, esse arquivo, ele sai da aba proposta e ele vai para a aba instalados, tá? Nesse instalados, vocês conseguem pegar o termo do cliente, eu vou entrar no detalhe do termo já. Você consegue ver como que tá, se ele está adimplente, não é adimplente, se está com rastreador ativo, inativo. Você consegue ter todo um controle da sua base nessa aba, tá? Consegue visualizar qual é a seguradora parceira, você consegue ter um bom controle. Na aba renovações, que é a última aba, você consegue pesquisar suas renovações dentro de um período de 7 dias. Legal?
Aqui a telinha onde depois que faz o orçamento aparece os produtos pra gente, tá? Os produtos na Itura, ele aparece em linhas, tá? Então cada linha vai estar um produto pré-definido, dentro daquelas coberturas que eu expliquei no começo e que teve aceitação para o cliente. Aí vem o valor da mensalidade, vem o valor da franquia nos casos que teve aceitação da perda parcial, o valor total, tá? Para alterar a comissão, a gente, no comissionamento, a gente parte de um valor mínimo que o corretor pode receber, independente de qual modelo de veículo, tá? Então, tem um valor mínimo e tem o valor máximo e você consegue agravar. O mínimo, ele fica perto dos 10% e o máximo perto dos 25%, que é o que o mercado trabalha hoje, tá? Então, para alterar, você clica em cima do nome do produto, vai descer essa caixinha, você tem que clicar no nome do produto mesmo, lá no Ituran com Seguro. Você clica no nome, abaixou a caixinha, tem um resumo de tudo que cobre, tá? Aquele determinado produto. A reguinha, para você gravar a comissão. E também embaixo o percentual, caso você prefira trabalhar com percentual, tá? Conforme vai agravando, na mesma hora, o valor da mensalidade ele já vai alterando para você, tá? Aqui, no lado direito, quando você vai contratar e já escolher o produto, você clica no carrinho, o produto vem para cá, e é nessa hora que o corretor ele tem que escolher se o cliente ele vai querer o agendamento domiciliar ou não. Porque é nessa hora que a gente consegue gerar a cobrança da taxa domiciliar, tá? Então, o cliente decide domiciliar, você vai clicar, ele fica aqui em cima. Ou se o cliente não quiser, basta não clicar, tá? O que que acontece? O cliente me disse que ia fechar na loja, Jane. Aí eu fechei para ele, não cobrei a taxa domiciliar. E agora ele está me dizendo que não consegue levar aqui, que vai na residência dele. Conseguimos alterar? Não, tá? Se não é gerada a cobrança, a gente não consegue alterar internamente. Para fazer essa alteração, tem que cancelar e contratar tudo de novo. Quando a gente cancela e contrata tudo de novo, entra uma nova análise de perfil, porque você vai ter que fazer um novo orçamento. Pode ter alteração de valor, tá? Agora vamos supor que foi ao contrário. Cobrei os R$ 60 no meu cliente e agora ele disse que não quer pagar e ele vai levar na loja. Você consegue tirar essa cobrança? Nesse caso, sim, tá? Aí, nesse caso, é só falar com a NBA que a gente consegue, ou vocês conseguem conversar com a NBA, dependendo da situação, a gente consegue atender direto na central, e a central, ela já faz a isenção dessa taxa. Então, eu consigo tirar a cobrança, mas eu não consigo incluir a cobrança. Tá legal? Depois dessa tela, vai para a parte de pagamento. Quando vai para a parte de pagamento, você só escolhe como que vai pagar as primeiras e as demais. E depois a telinha de agendamento, que já vai abrir o calendário para vocês com as melhores lojas à distância. Aqui no final, eu coloquei para a gente falar, que é importante, de tudo que o nosso produto tem, que é diferente em relação ao seguro tradicional, tá? De primeira, já vou falar do nome da corretora que vai no termo da instalação do equipamento. Então, para vocês entenderem, existem dois documentos que é emitido após a contratação, tá? Existe o termo de instalação. Esse é o termo que vai ficar disponível lá na aba Pedidos para você. E nesse termo vem informando todas as informações do cliente. Vem o nome do cliente, nome do corretor, vem o valor da mensalidade, tudo que ele contratou no detalhe, tá? Vem qualquer seguradora que vai dar cobertura e os telefones dessa seguradora. Esse documento está disponível para o corretor no portal, tá? Esse aqui é o cabeçalho do termo, que é onde tem o nome da corretora, tá? O CNPJ e o telefone dela. O cliente, ele assina esse contrato em loja, no celular do técnico, tá? E depois que ele sai da loja, ele recebe esse contrato no e-mail dele diretamente. No e-mail dele é o e-mail que está cadastrado, por isso que é muito importante que seja o e-mail do cliente, tá? Além desse documento, também é emitido a apólice de seguro. A apólice é emitida direto pela seguradora parceira, não é emitida pela Ituran, tá? É a seguradora que vai dar cobertura. Ela tem o prazo de 15 dias da SUSEP para emitir essa apólice, tá? E o diferencial é que nessa apólice, ela não vai vir o nome da corretora de vocês, vem uma corretora cativa. E por que que não vem a corretora de vocês, tá? Quando o produto ele foi desenhado, a gente precisou informar o nome de uma corretora, e essa corretora, ela não recebe comissionamento, ela não tem atuação nenhuma junto ao cliente de vocês. O cliente é sempre do corretor que fez a venda, tá? Então, é apenas para emissão de apólice, porque para emitir a apólice precisa ter o nome de um corretor, e não tem carregamento comercial. Se não tem carregamento comercial, não é a seguradora que paga o comissionamento pela venda para vocês, é a Ituran. Então,
o vínculo do corretor que está vendendo não é com a seguradora de fato, é com a Ituran, tá? E isso é por diversos motivos. Vamos supor que o corretor vinculado à NBA quer vender Ituran e ele não tem cadastro na Mafre, por exemplo. Pode vender? Pode. Por quê? Porque não é o nome dele que vai naquela pólice, ele não tem vínculo direto com a seguradora, ele não precisa ter cadastro nas companhias parceiras para vender um produto. Agora, se a gente fosse colocar o nome do corretor nessa pólice, precisaria cadastrar nas companhias. Para cadastrar nas companhias, tem companhia que demora meses para liberar um cadastro, e a gente ia ter que bloquear o corretor de venda. Então, isso afeta várias questões, tá? Perfeito. Então, processo de renovação na Ituran, acho que eu já até expliquei, tá? Chega o 13º mês, a renovação ela é automática, tá? Então, se o cliente ele não quiser renovar com a Ituran, ele precisa entrar em contato para fazer o cancelamento. Esse contato pode ser feito pelo cliente, pelo corretor, é indiferente para a gente, tá? Mas precisa ser feito para cancelar. No contratinho, no termo que ele assina, tem a cláusula que a renovação ela é automática. Chegou o 13º mês, ele vai receber o 13º boleto, ele vai conseguir visualizar, inclusive, a renovação no aplicativo dele, tá? Me perguntaram sobre o valor de comissão, Fernando. Eu vou mandar para vocês, se eu ainda não mandei, uma tabelinha. Essa tabela tem todos os valores mínimos de comissão da venda nova e da renovação. Mas eu vou explicar aqui como que funciona o caso do comissionamento. Chegou o mês subsequente ao mês da renovação, o corretor ele vai receber o relatório, tá? Nesse relatório tem o detalhe de quanto de comissão ele vai ganhar. E vamos supor que na venda inicial, ao invés de ganhar 150 de um mínimo, ele resolveu ganhar R$ 300, ele agravou em 150. A renovação vai ser o valor da renovação, mais o agravo que ele usou na venda inicial. Legal? Aí eu mando a tabelinha para vocês dispararem para os corretores, tá bom? Processo de endosso na Ituran também é um pouquinho diferente, tá? Na Ituran, o sistema das seguradoras não foi desenhado para acatar que a Ituran entrasse lá e fizesse um cálculo de endosso, tá? A gente sendo necessário fazer de outra forma. Para burlar essa parte, como o sistema da seguradora não estava preparado, a Ituran ela criou uma área chamada de troca. Então, toda vez que precisa fazer alguma alteração, seja upgrade, downgrade, alteração de alguma informação de perfil, é feita uma troca. E é muito simples, tá, gente? O corretor ele vai fazer uma nova cotação. Com essa cotação em mãos, ele vai entrar em contato com a central de atendimento, tá? E a central vai fazer a alteração necessária por lá. Seja troca de carro, troca de perfil, qualquer coisa. E na prática, a gente cancela o que o cliente tem hoje e faz um novo. Tá legal? O que é muito importante, gente? Esse cálculo de endosso, de troca, ele precisa ser feito direto pelo corretor, tá? É o próprio corretor que entra no sistema e faz o cálculo, porque o corretor ele vai conseguir trabalhar a comissão dele. Muitos casos, você já tinha um ok do cliente com a mensalidade de R$ 300, se deu 150, você vai ter onde agravar, o cliente já concordou com 300, então você tem onde trabalhar. Então o corretor ele precisa entrar, ele mesmo faz o cálculo, ele mesmo entra em contato com a central, para poder conseguir trabalhar a comissão dele. Se o cliente ele entra em contato direto com a central de atendimento Ituran, a gente não deixa o cliente sem atendimento, tá? Porque pode ser alguma troca muito urgente que não pode aguardar. Então, a Ituran vai lá e faz a troca do cliente. O cliente ele vai permanecer vinculado ao corretor que fez a venda, porque o cliente é sempre de vocês, sempre. O grande problema nisso, do cliente ligar, é porque a nossa central, eles não conseguem colocar comissão. Como eles não são comissionados, o portal deles não coloca comissão. Por isso que é importante que o próprio corretor entre em contato para poder o corretor conseguir trabalhar a comissão dele e receber comissionamento na troca. Tá legal? Taxa de desativação, como além da apólice de seguro tem um termo, tem um contrato, existe um equipamento, caso o cliente ele queira cancelar, é cobrada uma taxa de desativação. Essa taxa é de R$ 199 se ele cancela antes de um ano, é de R$ 100 se ele cancela após um ano, tá? E ela sempre vai existir. Vamos supor que também o rastreador, ele é cedido em comodato. O cliente não vai renovar, vai cancelar, ele precisa devolver o equipamento, tá? Nos casos que também não for devolvido, é cobrada uma multa por não devolução. Por isso que é muito importante que ele já devolva. Quando o cliente liga para cancelar na nossa central, o cliente ou o corretor, a área ela já tenta amarrar nesse contato o agendamento para devolução do equipamento. Tá legal?
A autorização de terceiros é um documento que é gerado no momento que vocês estão agendando, que é onde, caso eu segurada, não sou eu que vou levar o veículo para fazer a instalação do equipamento, vai ser o meu filho, o meu marido, eu tenho que preencher uma cartinha autorizando o terceiro a acompanhar, a levar o veículo para instalação, tá? Essa cartinha é gerada já na parte de agendamento, é muito importante. Classificação de bônus, eu já mencionei que a Ituran ela não trabalha com classificação de bônus, então para a gente, na prática, é sempre um seguro novo, tá? E reembolso apenas ao segurado, é porque quando o cliente ele vai fazer a instalação, que ele já pagou a primeira mensalidade, que é obrigatório pagar antes, quando o reembolso é somente feito ao segurado, porque quando o cliente ele paga a primeira mensalidade, lá foi fazer a instalação, tem uma vistoria muito rápida no local, tá? Fez a vistoria, pode ter sido recusado por chassi remarcado alguma coisa. O reembolso da primeira mensalidade é sempre para o próprio segurado, a gente nunca faz para o terceiro. Tá legal?